Olá, turma! Nós vamos estudar agora alguns aspectos importantes do controle fitossanitário em olericultura. Eu dividi essa aula em duas. Vou falar agora sobre o controle fitossanitário com foco nas doenças, fungos, bactérias e vírus, principalmente. E, posteriormente, vou estar postando uma aula sobre o controle fitossanitário com ênfase nas pragas. O controle fitossanitário é uma das técnicas mais importantes em olericultura, principalmente devido à alta suscetibilidade das hortaliças a vários tipos de patógenos e causam graves prejuízos por contaminar e danificar as partes comercializáveis. E, além disso, há implicações na sanidade ambiental e também a preocupação com a saúde humana, o que leva a fitossanidade a se tornar um complexo campo de estudo. Nos dias de hoje, o controle fitossanitário por meios químicos tem sido intensamente questionado pela opinião pública mundial, e a sociedade está exigindo cada vez mais produtos alimentícios livres de resíduos danosos à saúde, e além de ocorrer a preocupação generalizada com a poluição ambiental e destruição da natureza. Também o consumidor ele se tornou cada vez mais exigente com a qualidade dos produtos, e essa qualidade é expressa principalmente pelo aspecto, o sabor e o aroma. E, além disso, os produtos devem ser produzidos em abundância e comercializados a preços acessíveis ao consumidor. E no meio do choque de opiniões e dos diferentes interesses da sociedade estão os agrônomos, os agrotécnicos e os olericultores, que ambos têm a missão difícil de defender as culturas das doenças e, simultaneamente, atender às exigências da sociedade. A questão da fitossanidade na agricultura é um aspecto muito delicado, porque envolve dois extremos. Um deles é o uso indiscriminado de agrotóxico, que, como sabemos, causa graves danos ao meio ambiente e à saúde humana, e no outro extremo está o não uso de agrotóxico e correr o risco do desaparecimento de alguns produtos da prateleira, como os derivados de batata e do tomate, que são duas culturas que são bastante suscetíveis às doenças, assim como muitas outras. Então, os dois extremos causam danos à humanidade e não devemos entrar em nenhum e nem outro, mas sim tentar equilibrar essa questão. A solução seria, então, para enfrentar esse problema da fitossanidade, utilizar medidas de natureza variada, com conhecimento técnico-científico, bem como as novas conquistas nas pesquisas que vêm ocorrendo a cada ano, e assim tentar introduzir o conceito de manejo integrado da cultura, que engloba diversas medidas de natureza química, biológica, genética e de qualquer outro tipo de medida que venha sanar esse problema da fitossanidade sem entrar naqueles dois extremos, mas sim de maneira equilibrada para tentar solucionar o problema. As culturas oleráceas elas são as mais afetadas por micro-organismos fitopatogênicos. E é muito importante considerar que a doença ela só vai ocorrer quando há uma interação de um agente fitopatogênico com condições agroecológicas propícias para a ocorrência dessa doença e reprodução desse agente fitopatogênico, e ambos vão atuar sobre a planta suscetível. Então vamos falar um pouco agora sobre o controle das doenças fúngicas, das bacterioses e das viroses. Iniciando com as doenças fúngicas, elas são as mais comuns em hortaliças e são causadas por fungos fitopatogênicos, e esses fungos eles vão afetar todas as partes de uma planta ao longo dos vários estádios de desenvolvimento. Então, eles podem afetar todas as partes da planta, não necessariamente vão afetar, mas de acordo com a severidade da doença, eles podem sim. E eles afetam também, inclusive, durante a pós-colheita e também a fase de pré-plantio. Na parte aérea, os sintomas mais comuns de doenças causadas por fungos são lesões na forma de manchas e pintas características.
E nessas lesões vão se desenvolver os esporos, que são as formas infectantes. E esses esporos eles podem ser disseminados por meios variados, como vento, água, sementes, mãos contaminadas, ferramentas, tutores e etc. E também existem outros sintomas, como a murcha e podridão seca. E também há fungos que são fitopatogênicos do solo, patógenos do solo, e vão afetar partes subterrâneas das plantas, como raízes e tubérculos. Para o controle das doenças fúngicas, são muito utilizadas pulverizações com fungicidas, que formam uma película protetora revestindo a superfície das plantas, e então, quando os esporos caem sobre essa película, eles são destruídos antes que se propaguem para outras plantas. A maioria dos fungicidas apresenta maior eficiência na prevenção do que na erradicação da doença. E, consequentemente, as pulverizações devem ser iniciadas logo que as condições agroecológicas se mostrem favoráveis ao ataque. E isso no caso de uma cultivar suscetível. Alguns meios podem ser utilizados para evitar a contaminação. Um deles é a utilização de sementes tratadas, que evita a introdução da doença em uma região, propriedade ou na própria cultura. Outra medida é a utilização de cultivares geneticamente melhoradas, que é um meio muito mais eficiente do que qualquer fungicida. E como diz Filgueira 2013, o melhor fungicida é o gene de resistência incorporado a uma boa cultivar. Como alternativa agroecológica para o controle das doenças fúngicas, temos a cauda bordaleza, que é um excelente fungicida e também tem propriedades repelentes contra vários insetos. É preparada à base de sulfato de cobre e cal virgem. Serve para diversas culturas, como por exemplo abobrinha, alho, batata, beterraba, cebola, chicória, couve, repolho, cucurbitáceas e também solanáceas. Agora vamos ver alguns exemplos de doenças fúngicas e focarei mais nas mais comuns aqui em Roraima, que ocorrem principalmente devido à umidade elevada e também altas temperaturas. Uma delas é a cercosporiose do quiabeiro, que é uma doença facilmente reconhecida pelos sintomas, que são manchas fuliginosas na face inferior das folhas. E apesar das altas severidades, ela não ocasiona uma redução significativa na produção. A cercosporiose na alface, ela traz consideráveis prejuízos, ao contrário da do quiabeiro, pois deprecia diretamente o produto comercial, no caso a folha, e a doença é caracterizada pela presença de manchas circulares de coloração amarronzada e centro cinza claro. A cercosporiose na chicória, ela ocorre em alta severidade aqui em Roraima. Seus sintomas característicos são manchas marrom escura com centro cinza claro e ala amarelada ao redor. Essas manchas, posteriormente com o avançar da doença, elas se tornam grandes áreas necróticas. E a mancha de alternária em couve, ela é mais comum em Boa Vista, pode ser causada por mais de uma espécie de fungo do gênero Alternaria. É transmitida por sementes e causa danos desde a fase de plântula. Seus sintomas característicos são manchas circulares de cor marrom escura e circundados por um halo amarelado. No tomateiro, o fungo Pseudocercospora fuligina pode causar a mancha fuliginosa e a mancha amarela de cercóspora, que tem ocorrência em comum em tomateiros no Brasil, mas foi constatada aqui em Roraima. Seus sintomas são crescimento fuliginoso de coloração cinza escuro na face inferior da folha, que corresponde a uma mancha amarela e irregular na face superior. E com o avanço da doença, as manchas evoluem para a queima das folhas. De maneira geral, algumas medidas podem ser tomadas para o controle das doenças fúngicas, como, por exemplo, a utilização de sementes de qualidade, a destruição dos restos de cultura após a última colheita, não iniciar o cultivo próximo às lavouras velhas, realizar o plantio em condições de cultivo protegido,
adotar sistema de irrigação que não promova o molhamento foliar, fazer rotação de culturas, utilizar fungicidas cúpricos como a cauda bordaleza, como já foi citado. São medidas então que não só controlam, mas servem principalmente para prevenir as doenças fúngicas. Vou falar um pouco agora sobre o controle das bacterioses, que são doenças causadas por bactérias citopatogênicas. Essas bactérias elas são disseminadas por sementes botânicas, partes vegetativas utilizadas na propagação, mãos contaminadas, implementos agrícolas e também através da água de irrigação, dentre outros meios. Elas são capazes de afetar todas as partes da planta, inclusive as subterrâneas, pois existem bactérias que habitam o solo. E os sintomas que caracterizam uma bacteriose são principalmente a podridão úmida, o murchamento, manchas foliares e queima nas margens das folhas. Como exemplos de bacterioses, vou citar duas que ocorrem na couve, a podridão negra e a podridão mole. A podridão negra ela é caracterizada por lesões amareladas a partir das bordas das folhas, que evoluem em direção ao centro. O patógeno é transmitido por sementes e disseminados em curtas distâncias. No caso da podridão mole, o principal sintoma é o apodrecimento do caule, e ela pode ocorrer em consequência do ataque da broca da couve, ou também pode ocorrer devido aos ferimentos ocasionados pela remoção sucessiva das folhas. Algumas medidas de controle podem ser utilizadas, como por exemplo, a pulverização com fungicidas cúpricos, o uso de antibióticos em sementes, que geralmente é feito por via úmida, e algumas medidas são de controle integrado, destacando-se o uso de sementes livres de bactérias, a rotação com culturas não suscetíveis e também o uso de cultivares resistentes. E com relação ao controle das viroses, é bem mais complicado, pois o vírus possui uma capacidade fitopatogênica ainda mais elevada. A transmissão pode ocorrer através de mãos contaminadas, o transplante ou tratos culturais que ferem a planta, instrumentos cortantes e contato entre uma folha contaminada e outra sadia. Também pode ocorrer devido à propagação vegetativa e por meio de insetos vetores, como por exemplo a mosca branca, trips e cigarrinha. Um exemplo de virose é a ocasionada pelo potivírus PRSVW ZYMV em abobrinha, que foi diagnosticado em Roraima em abobrinha e também em melancia e causa grandes prejuízos. E também pode infectar vários tipos de plantas daninhas. E os sintomas que esse vírus provoca é mosaico, embolhamento nas folhas e nos frutos e coloração verde escura na região que acompanha as nervuras. Com relação ao controle das viroses, existe uma grande dificuldade, assim como ocorre na espécie humana. É mais difícil em relação às doenças fúngicas e às bacterioses. E esse controle só é possível ser feito de maneira preventiva após a manifestação inicial dos sintomas. E ainda assim uma planta virótica dificilmente se recupera. E as medidas que podem ser adotadas é o uso de cultivares com nível elevado de resistência, o controle de insetos vetores, a erradicação de plantas afetadas e o plantio em estufa ou telado com malha fina. Também pode ser usado barreiras vivas e rotação de cultura.